Olá, santo dia, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje mais um dia onde podemos meditar o Santo Evangelho, deixar que a palavra de Deus vá nos tocando, nos formando, e o Senhor vá nos falando ao nosso coração. E o Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 4, versículo 31 ao 37. Você pode pegar essa palavra para que possamos fazer juntos a leitura e a meditação do Santo Evangelho. Gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, ativar o sininho da notificação e assim nos ajudar, a chegar em mais pessoas, curtindo os nossos vídeos, compartilhando. Todos os dias nós temos feito a meditação do Evangelho e para que essa palavra de Deus possa chegar cada vez mais em mais pessoas, em mais corações. Vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios, a minha boca anunciará o vosso louvor. Pede, ó Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos em socorrer-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhados nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, porque possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, o Evangelho de hoje, São Lucas, no capítulo 4, versículo 31 ao 37. O Evangelho de hoje tem muito a nos ensinar, tem muito a nos falar ao coração. Então, deixemos que o Espírito Santo, nesse momento, vá permeando todo o nosso ser, nos concedendo a graça da sensibilidade, para acolhermos a palavra de Deus em terreno fértil, para que a semente possa cair e produzir muitos frutos. Hoje, 1º de setembro, iniciamos mais um mês e o mês de setembro é o mês por excelência da palavra, onde Deus nos convida, onde a Santa Igreja nos convida também a meditarmos, a aprofundarmos mais o nosso conhecimento e a nossa vivência da palavra. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Desceu então a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava-os aos sábados. Eles ficavam pasmados com seu ensinamento, porque falava com autoridade. Encontrava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio impuro, que se pôs a gritar fortemente: Ah, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos?
sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o conjurou severamente: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal algum. O espanto apossou-se de todos e falavam entre si: que isso significa? Ele dá ordens com autoridade e poder aos espíritos impuros e eles saem. E sua fama se propagava por todo o lugar da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o evangelho de hoje, né, é um evangelho curtinho, mas que nos fala muito ao coração. São Lucas, ele vem nos relatar no evangelho de hoje, né, Jesus estava em Cafarnaum, né, tinha descido para Cafarnaum, cidade da Galileia, e estava ensinando aos sábados, né, e o ensinamento de Jesus chamava a atenção do povo. O povo ficava admirado, pasmado, intrigado, né, curioso. Por quê? Porque o ensinamento de Jesus não era qualquer ensinamento. Jesus não falava de qualquer modo. Jesus falava e ensinava ao povo com autoridade. Né? E o povo se perguntava: que palavra é esta? Né? E quando Jesus cura, né, o endemoniado, todos ficam com espanto, aterrorizados. Manda com autoridade e poder até nos espíritos imundos e eles saem, né? Em um outro momento no Evangelho, São Marcos, ele vem nos dizer, né, que as pessoas estavam admiradas porque o ensinamento de Jesus tinha autoridade e não era um ensinamento como o dos escribas. Por quê? Jesus falava aos homens na sua humanidade, mas também falava ao povo, né, na sua autoridade de Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. A palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus, era extraordinário, tocava o coração das pessoas, porque o povo começava a escutar com clareza a diferença radical que tinha entre o ensinamento de Jesus e o ensinamento dos escribas. O modo que Jesus ensinava para o modo com que os escribas ensinavam. Jesus, ele declarava a sua doutrina, né? E não era apenas uma mera opinião. Jesus não estava ali dando uma mera opinião. O ensinamento de Jesus, né, era claro. Jesus não falava em nome dos profetas. Jesus falava e ensinava os mistérios de Deus. Falava em nome de si próprio, em nome de Deus, né? Do que via, do que ele tinha visto e ouvido do Pai. Então, a palavra, o ensinamento de Jesus, né, era um ensinamento com poder, com autoridade, porque não era algo que ele tinha apenas aprendido de outro. Jesus ensinava aquilo que ele tinha visto e ouvido, os mistérios do Pai, os mistérios de Deus, e ensinava como deveria ser, né, esse relacionamento entre os homens e o Pai, entre os homens e o seu próximo, né? E aí os milagres vão confirmando a sua palavra, o ensinamento da sua doutrina. Fala daquilo que ele viu. E isso fazia com que o povo não precisasse de longos raciocínios, né? Era algo muito claro, né? Ele ensina por quê? Porque a sabedoria que emana dele era uma sabedoria irresistível, mas ao mesmo tempo uma sabedoria acessível, que tocava o coração das pessoas, que fazia com que as pessoas ficassem admiradas do poder
do poder deste ensinamento, né? Por quê? Porque falava com a autoridade, não era qualquer autoridade, a autoridade da vida, né? Era a autoridade da vida de Jesus que, ao ser transmitida na sua doutrina, nos seus ensinamentos, nas suas palavras, tocavam o coração de todos aqueles que o ouviam, né? De todos aqueles que o escutavam. O próprio São Pedro, né? Ele diz para Jesus: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens palavras de vida, tu tens as palavras de vida eterna. Por quê? Porque as palavras de Jesus, elas vinham revestidas da vida, da própria vida de Jesus. Então o evangelho de hoje nos mostra, né, essa autoridade do Cristo, que não era qualquer autoridade, mas era a autoridade da sua própria vida, né? E Jesus, ele continua a falar a cada um de nós pessoalmente, na intimidade da nossa oração, quando nós, de uma maneira palpável, lemos a palavra, meditamos a palavra, né? E nós estamos ficando admirados com essa palavra? Essa palavra, ela nos toca o coração? É o mesmo Jesus que falou outrora, que nos fala na sua palavra. É a mesma sabedoria, né? São José Maria Escrivá, ele diz, né? Quando abrires o Santo Evangelho, pensa que não só deves saber, mas viver o que ali se narra. Então nós não devemos apenas ler, ouvir a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, ficar admirados, ficar pasmados. Mas não é apenas para que a gente saiba, não é apenas um conteúdo, mas para que nós possamos viver o que ali está sendo narrado. E Jesus, ele fez os milagres em Cafarnaum. Essas mesmas pessoas que ficaram admiradas, né? Que ficaram pasmadas, aterrorizadas com a palavra e com o milagre que acontece ali na sinagoga, quando Jesus conjura, né, severamente ali aquele demônio, e ele diz: cala-te, sai, e o demônio lança aquele homem ao chão, sem fazer nenhum mal. Eles falavam entre si, comentavam entre si, mas o que significa isso? Ele dá ordens com autoridades e poder aos espíritos impuros, e ele sai, e a fama de Jesus se propagava. Essa mesma cidade depois é repreendida por Jesus. Por quê? Porque o ensinamento e os milagres que Jesus fez naquela cidade, diante dos olhos daquele povo, não foi capaz de gerar conversão na vida daquele povo, na vida daquela cidade. Por isso nós devemos pensar, por isso nós devemos também nos questionar. São José Maria Escrivá nos diz: não é apenas para saber, mas para viver o que ali está sendo narrado. Nós estamos deixando que essa palavra, ela gere-se admiração no nosso coração, mas nós estamos vivendo a palavra de Deus? Ela gera fruto de conversão na nossa vida, de mudança? Ou nós apenas ficamos admirados, mas essa palavra não gera fruto, vida em nossa vida, mudança, conversão? O Senhor, ele nos chamou para que a gente seguisse ele de perto, né? Nós somos esses que devem estar perto de Jesus, vendo o seguimento de Jesus. As palavras de Jesus estavam tão cheias de vida que penetrava até o fundo da alma daquelas pessoas. E assim deve ser a palavra de Deus. Ela deve penetrar o mais profundo da nossa alma, do nosso coração, né? E de fato, nós devemos nos converter. Nós devemos nos converter, nós devemos mudar. Por quê? Porque na Santa Palavra de Deus, no Santo Evangelho, diariamente é o próprio Jesus que nos fala, que nos ensina, que nos consola, que nos exorta,
que nos corrige, que nos forma. Então, nós somos chamados a fazer essa meditação do Evangelho todos os dias. Lermos pelo menos por uns poucos minutos, né? Cada dia. Mas nós devemos conhecer a palavra cada vez melhor, sim, conhecer a palavra de Deus, mas trazê-la para a nossa vida, para o nosso cotidiano e imitá-la na nossa vida, aquilo que Jesus está nos ensinando, aquilo que Jesus está nos falando através da narrativa dos evangelistas, né? Dos apóstolos, deixando que o Espírito Santo, que é o autor principal das Sagradas Escrituras, vá nos ajudando, né? A ordenar a nossa vida segundo a palavra, segundo o Evangelho. Mais uma vez, nós vamos viver o mês da Bíblia. E não é apenas uma tradição, uma mera tradição na igreja. Nós, de fato, precisamos deixar que essa palavra ela permeie o nosso coração. Ela nos forme, nos fale. Santo Agostinho, ele nos diz, né? Que a nossa oração é uma conversa com Deus. Quando nós lemos, Deus nos fala. E quando nós oramos, nós falamos a Deus. Então, nós precisamos meditar a palavra, mas também orar a palavra. E Ele nos fala muito, o Senhor nos fala de muitas maneiras quando nós lemos o Santo Evangelho. Por quê? Porque Ele nos dá o exemplo com a sua vida, para que nós o imitemos na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Trazendo para a nossa vida como nós devemos viver, como nós devemos nos portar como verdadeiros filhos de Deus. O Senhor todos os dias bate a porta do nosso coração. Somos nós que abrimos. Que não sejamos como esta cidade, como este povo que fica admirado, que se espanta, fica pasmo, mas que mais na frente é repreendido por Jesus. Por quê? Porque não permitiu que essa admiração se tornasse vida. Que cada um de nós possamos contemplar a palavra, meditar a palavra, mas deixar que essa palavra se torne vida em nossa vida. Gere conversão, mudança, e que possamos ser autênticos, seguidores de Jesus e autênticos discípulos que vivem a sua palavra, que vivem o seu ensinamento. Nos consagremos a Nossa Senhora e peçamos a ela o seu auxílio maternal, que ela nos ajude, porque Maria foi e é a mulher da palavra, né? Que viveu cada ensinamento do seu filho. Que ela nos ajude. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, só incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. São Padre Pio e Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Que o Senhor te abençoe nesse dia, te concedendo todas as graças necessárias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.